Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Caminho Espírita. Eu sou Paulo Ramos. Vamos apresentar hoje para vocês o que ensina o Espiritismo. Está na Revista Espírita de agosto de 1865. Eu deixo aqui do lado um link para você poder estudar todo o artigo, todo o ensino apresentado por Kardec, que eu digo a vocês, é muito interessante e para todos nós é um grande conhecimento do que Kardec nos apresenta sobre o Espiritismo. Há pessoas que perguntam quais são as conquistas novas que devemos ao Espiritismo, diz Allan Kardec, pelo fato de ele não ter dado ao mundo uma nova indústria produtiva, como o vapor, concluem que ele, o Espiritismo, nada produziu. Naquela época de Kardec, a indústria do vapor, né, as máquinas a vapor, trens, navios, né, fábricas eram movimentadas por caldeiras de vapor. Então foi um invento muito atual e muito moderno no século XIX. Ainda diz Kardec, a maior parte dos que fazem tal pergunta, não se tendo dado ao trabalho de estudá-lo, só conhece o espiritismo de fantasia, criado para as necessidades da crítica e que nada tem de comum com o espiritismo sério. Muitas pessoas acham que o espiritismo é para trazer informações sobre um grande amor, uma grande riqueza, né? Como vou ter sorte na vida, se devo comprar esse objeto, esse carro, aquela casa, enfim. Acho que o espiritismo é para essas necessidades. Ainda diz Allan Kardec, não é, pois, de admirar que perguntem que tal pode ser o seu lado útil e prático. Teriam tido que buscá-lo em sua fonte, e não nas caricaturas que dele fizeram os que só têm interesse em denegri-lo. Então, se as pessoas procurassem estudar as obras da codificação espírita, teriam realmente a oportunidade de conhecer tudo o que o Espiritismo nos ensina. Ainda diz Kardec, numa outra ordem de ideias, alguns acham ao contrário. A marcha do Espiritismo é muito lenta para o seu gosto. Admiram-se que ele não tenha ainda sondado todos os mistérios da natureza, nem abordado todas as questões que parecem ser da sua alçada. Gostariam de vê-lo diariamente ensinar coisas novas, ou enriquecer-se com alguma descoberta. Ao tempo de Kardec, temos que frisar bem, né? Tinham muitas questões a esse respeito. Por exemplo, o espiritismo sem os espíritos. Tinha uma tese, um sistema que foi apresentado no século XIX. Quer dizer, estudar o espiritismo sem os espíritos. Como pode, né? Tinha também o sistema do músculo estalante. Um doutor, né, apresentou esse sistema, essa tese, dizendo que um músculo da perna que respondia a todas as questões, todos os fenômenos apresentados e estudados pelo Espiritismo eram devidos a um músculo que você comprimia na sua perna e ele estalava e ali dava as respostas que o Espiritismo nos oferece a todos nós. Queriam que Kardec, ainda, né, colocasse videntes na Sociedade Espírita de Paris para atrair mais adeptos. Isso aconteceu à época de Kardec. Continua Kardec. Afirmam ainda que o Espiritismo prega incessantemente a humildade e a caridade. Dizem eles, entre aspas, até hoje ele nada de novo nos ensinou, porque a reencarnação, a negação das penas eternas, a imortalidade da alma é um fato que foi apresentado até pelos antigos profetas e até por Jesus, nosso mestre, que veio trazer, né, a boa nova. E eles dizem, ó, o Espiritismo nada ensinou. Por quê? Porque tudo isso já foi ensinado pelos profetas, por Jesus, e nada veio a apresentar de novo a todos nós, né?
E a gente pode dizer que é um fato, né, que a reencarnação já era ensinada pelos profetas há 4.000 anos atrás, ao tempo de Moisés, e os egípcios já conheciam a reencarnação há pelo menos 6.000 anos atrás. Nós vamos ver aqui o que diz ainda Kardec. É verdade que o Espiritismo nada inventou de tudo isso, pois não há verdadeiras verdades senão aquelas que são eternas e que, por isso mesmo, devem ter germinado em todas as épocas. Ainda diz Kardec, prosseguindo: nada é mais verdadeiro do que o provérbio: não há nada de novo sob o sol. Está aí apresentado, né, por Kardec, entre aspas, e até mesmo essa verdade não é nova. O Espiritismo não é novo, porque todos esses fenômenos são de todas as idades e de todas as civilizações que existiram na face da Terra. Ainda diz Kardec, além disso, é incontestável que o Espiritismo ainda tem muito a nos ensinar. Isso é um fato. E o que não temos cessado de repetir, diz Kardec, pois jamais pretendemos que ele tenha dito a última palavra. O seu alfabeto, diz Allan Kardec, foram as mesas girantes. Lembram das mesas girantes lá em Paris, que durou nos espetáculos, nos teatros, durante 2 anos? E ainda diz Kardec que, a partir de então, ao que nos parece, ele tem dado alguns passos. Parece-nos mesmo que tais passos foram grandes em alguns anos. Se o compararmos com outras ciências que levaram séculos para chegar ao ponto em que estão. Agora, nós vamos ver mais um ponto importante apresentado por Allan Kardec na Revista Espírita de agosto de 1865. Diz Allan Kardec: o Espiritismo tem como objetivo a regeneração da humanidade. É um fato constatado. Ora, não podendo essa regeneração operar-se senão pelo progresso moral, daí resulta que o seu objetivo essencial, providencial, é o melhoramento de cada um. Porque ele nos abriu, diz Kardec, o santuário de todos os conhecimentos e não estaríamos mais adiantados para o nosso estado futuro se não fôssemos melhores. Ainda prossegue Kardec. Os mistérios que ele nos pode revelar são o acessório. Então, nós temos que ver aqui, nesse ponto apresentado por Allan Kardec, um fato muito interessante. Hoje, existem sistemas que falam, né, sobre colônias no mundo espiritual, falam de vida em outros planetas, que não é atribuição do Espiritismo a apresentar, né, a toda a sociedade. Fala também do espírito do planeta Chupão, né? Falam aí que vai chegar um planeta que vai pegar todas as pessoas ruins que estão na face da Terra e chupar essas pessoas, deixando só as pessoas boas aqui na face da Terra. Os cientistas perguntam: onde está esse planeta? E os defensores desse sistema dizem: ele está vindo escondido, ele está se escondendo dos telescópios, dos cientistas, para chegar próximo da Terra. É um sistema ridículo, mas é apresentado no movimento espírita. Então, esses acessórios, meus irmãos, não vêm dizer nada a todos nós. Não vêm dizer nada. Ainda diz Kardec, para admitir-nos no banquete da suprema felicidade, isso é muito importante. Deus não pergunta o que sabemos e nem o que possuímos, os nossos bens materiais, mas o que valemos e o bem que fizemos. É, pois, no seu melhoramento individual que todo espírita sincero deve trabalhar antes de tudo. O que nós valemos? O nosso caráter, a nossa dignidade, a nossa sinceridade, a nossa bondade e o bem que nós realizamos junto aos nossos semelhantes. Ainda diz Kardec, só aquele que dominou suas más inclinações realmente tirou proveito do espiritismo e receberá a sua
recompensa. Ou seja, como a gente reconhece o verdadeiro espírita? Pela sua transformação moral e os esforços que faz para domar as suas más inclinações. Ainda diz Allan Kardec a todos nós, né? Mas claramente, né, em 3 pontos que nós vamos apresentar aqui, o que ensina o Espiritismo. Ainda diz Allan Kardec para todos nós. São pontos essenciais que o Espiritismo ensina. Diz Kardec, inicialmente, ele, o Espiritismo, dá, como sabem todos, a prova cabal da existência e da imortalidade da alma. É um ponto fundamental, importantíssimo, que o Espiritismo traz para todos nós. Depois, pela firme crença que desenvolve, ele exerce uma ação poderosa sobre o moral do homem. Leva-o ao bem, consola-o nas aflições, dá-lhe força e coragem nas provações da vida e o desvia do pensamento do suicídio. E terceiro ponto, retifica todas as ideias falsas que fizeram do futuro da alma, do céu, do inferno, das penas e das recompensas. Destrói radicalmente pela irresistível lógica dos fatos os dogmas das penas eternas e dos demônios, numa palavra, revelando a vida futura e a amostra racional e conforme a justiça de Deus. Allan Kardec. Há outros pontos ensinados pelo Espiritismo, mas o nosso tempo aqui não permite apresentá-los todos. Está ali o link para vocês, se desejarem acessar na internet e estudar esse texto, esse estudo de Allan Kardec, que nos apresenta o que ensina o Espiritismo a todos nós. A todos, muita paz. E não se esqueçam de dar o seu joinha e se inscrever no canal para acompanhar os nossos estudos aqui no canal Caminho Espírita. Muita paz.